Pai de amor, poxa, muito obrigado pelo dia de hoje, pelo que já aconteceu, pelo que há de vir. Por favor, Senhor, através do seu Santo Espírito, não nos deixe deixar de perceber as tuas constantes bênçãos, ações na nossa vida. Tanta coisa que o Senhor já controlou hoje, apesar de nós, até o nosso sono, nosso acordar, ou até quem não dormiu. Por favor, Senhor, aqui, nesse momento, seu Santo Espírito bloqueie nossa mente contra outras distrações e possamos ter um tempo aqui gostoso de arrazoar sobre a tua palavra, aprender um pouquinho em conjunto e ao final a gente sai realmente diferente e possamos, mais do que tudo, praticar o que aprendemos 24 horas por dia, Senhor. Agradeço muito pela oportunidade e pelos irmãos aqui. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Ok. Da aula passada, dúvidas, angústias, mágoas de infância. Hoje você quase não veio, porque assim, não, aquele cara estava falando aquelas coisas. Alguma dúvida? Alguém quer levantar alguma coisa? Não? Assim, eu nem lembro o que foi na aula passada, você está fazendo perguntas, não é verdade? Então, estamos bem? Podemos seguir? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, nós vamos caminhar no processo de entender um pouquinho como a palavra de Deus foi entregue a nós, e nós vamos falar um pouquinho de revelação e inspiração. Nós falamos um pouquinho de inspiração domingo passado. Alguém lembra? Menos as duas, porque assim, está tendo problema já cariando os dentes, etc. Está tendo assim um problema sério aqui, entendeu? E hoje eu trouxe alguma coisa que engorda, certo? Tem açúcar, tem mais as outras coisas que sim, provavelmente tem glúten, aliás, glúteos não, glúten. Apesar de ali nós temos um médico, então está me dizendo que inclusive isso aqui forma gases, mas isso não tem nada a ver com álcool, certo? Então vamos lá. Quem lembra o que a gente falou de inspiração brevemente aula passada? É uma coisa? De fora para dentro. Não, de dentro para fora, é o contrário. Isso, a inspiração bíblica é diferente, isso foi depois, esse termo mudou quando os romanos chegaram e a língua latina começou a dominar, e a inspiração mudou para algo que a gente faz assim, inspira, expira. Mas na verdade, nos tempos de Jesus, no grego antigo, o inspirar era ser soprado, ser empurrado nesse sentido. Por isso que a gente tem alguma dificuldade de falar assim, nossa, como assim inspiração e saiu um negócio? Não, é porque vinha soprado. Vamos olhar isso com mais detalhes. Também nós vamos falar desse negócio aqui. Quem lembra? Quem sabe o que é isso aí? Não é do seu tempo. Não é, né? Não é do tempo da gente. Então, aqui tem um negócio, né, que se chamava máquina fotográfica. Aqui tinha um negócio que chamava filme. E é daí que vem aquela expressão, nossa, ele queimou o filme, vai queimar o filme, lembra? Para quem não lembra, se a gente abrisse uma coisa que chamava máquina fotográfica e entrasse luz, o filme estragava. E depois que você tirava fotos, que você não via na hora como ficava, tinha aquela surpresa ainda para ver quando fosse revelar, se o filme não queimou, se a revelação fosse boa, a gente ia ter uma noção da foto e vinha a decepção, nossa, olha como eu saí. E era assim que ficava, não é? Não tinha como a gente arrumar. Então, por que esse conceito de revelação? As escrituras foram reveladas a nós. Elas foram reveladas. E se é uma revelação, é para eu conhecer. Então vamos tirar um primeiro mito que às vezes aparece. Só algumas pessoas podem entender as escrituras. Isso não foi feito para mim, isso é muito difícil. Você veio, bom dia. Não existe isso. Deus revelou parte do que ele é nas escrituras. E é para a gente entender. Só que as escrituras são livros de estudo. Ela não é um livro de romance. E ela não é um livro de historinha. Ela é um livro de estudo. Então, para você conhecer a revelação, a gente precisa estudar. E se Deus concedeu a nós uma revelação, é para a gente conhecer. Não faz sentido ele revelar algo e a gente não conhecer. Deixar de conhecer. Agora, o que acontece com muitos de nós é que nós não dedicamos tempos de estudo. Um outro ponto, nós brasileiros, posso falar pela maioria, nós temos um problema com a palavra estudo.
Parece que é uma punição. Mas, menino, se você não se comportar, eu vou pôr você para estudar. Está errado. Você traumatiza a criança desde cedo. É um prazer estudar e é um prazer aprender. Nós também temos dificuldade no aprendizado. Muitos aqui estudavam ou estudam para prova. E a prova não é o objetivo final. A prova você só mostra que você conhece. Olha, eu estou te provando que eu sei. Mas se você só passa na prova e daí o dia seguinte da mesma prova você não sabe fazer, você não aprendeu. E as escrituras são algo que a gente tem que estudar e aprender, encucar, raciocinar. Tem um termo, minha esposa particularmente não gosta que eu use, mas eu vou fazê-lo, que é ruminar. Como uma vaca, ela come, volta a boca, mastiga de novo, engole, volta e você rumina, você arrazoa, você entende as escrituras. Lembra lá no começo, na primeira aula, que mostrei o símbolo, um desenho de um quebra-cabeça? É aquilo que vai acontecendo, a gente vai montando as escrituras. Então, sim, todos nós aqui, sem exceção, tem duas... Aqui tem alguém? Tem a bolsa que senta, né? Então, Cidália? Então tem um lugar aqui, tem um lugar aqui. Acho que só. E tem mais um lugar aqui, ó. Quem quer ficar aqui? Não, tem uma cadeira aqui, ó. Pega a cadeira aqui, ó. Bom, então vamos lá. Revelação. A gente precisa entender o português. Eu falei isso no primeiro dia. Não se ofendam, falando isso assim de uma maneira gospel, ok? Então você não fique ofendido. Mas muitos de nós não conhecemos o português. E aí a gente tem dificuldade para ler qualquer texto, inclusive as escrituras. Então se eu perguntar o que é revelação para você, você teria alguma dificuldade de saber o que é revelação. Você usa, revelou, fez, fulano foi revelado, mas o que é revelado? Vamos olhar uma coisa antiga e chamar de dicionário. Ato, efeito de revelar-se, isso é uma definição de dicionário, né? Quando a gente estudava, o que ele disse aí? Nada. Vamos para frente. Divulgação de um segredo ou uma convidência. Nossa, não imaginava que revelar podia ser isso. Descoberta que revela um atributo ou vocação de alguém. Palavra revelação. Pessoa que se destaca por algum atributo, qualidade, revelação. Indício, informação significativa que revela fato ou aspecto antes de desconhecido de um grande público. Então, nossa, revelou, houve uma revelação. Na fotografia, óbvio, foi o exemplo que eu dei. A gente ainda é possível revelar filme, né? Vou tirar daqui então. É possível a gente ainda ter filme para revelar, e agora é o que nos importa nesse momento. Na teologia, definição do português, ato pelo qual Deus fez saber aos homens os seus mistérios, sua vontade, doutrina religiosa revelada. Então Deus se fez saber, ele se revelou. Revelação. Deus revela-se ao ser humano e à criação. Vamos entender. Deus não está contido nas Escrituras. Nossa, mano, para. Só quero dizer que ele não está limitado às Escrituras. O conhecimento de Deus é algo de uma forma que ele fala conosco nas Escrituras, como a gente falaria com uma criancinha. Ai, vem aqui, menininho, vem aqui, vou comer o papazinho, ai, vem aqui. Nós estamos longe, e eu, particularmente, nunca vou conhecer a Deus plenamente. Mesmo depois de morto. Ele é infinitamente, e eu vou ser sempre finito no meu conhecimento, e eu não vou chegar a conhecê-lo. Então ele se limitou a revelar o que a ele interessava que nós o conhecêssemos. Então Deus não está preso às Escrituras. Cuidado, eu não estou dizendo que ele faz coisas que não estão nas Escrituras. Ele nunca vai fazer nada que se negue a sua própria palavra. Mas ele está além das Escrituras. Alguém vai jogar uma pedra? É agora. Né? Porque eu vejo as cabeças fazer assim. Sim, é difícil entender isso. Mas Deus é muito maior. Então ele se revelou. O que ele quis se fazer conhecido estão nas Escrituras. Mas não se limitam a elas. Então o que tem mais? Eu não sei. Mas tem mais. O texto de Romanos diz: ó profundidade de riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Veja,
Quão insondáveis são seus juízos. Eu vou insistir nisso, tá bom? Se a gente tem dificuldade com o português, a gente já não entendeu o que está sendo dito aqui. Nós vamos olhar. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis. Dancei, eu não sei o que é inescrutável. Isso, tem que estudar. Mas a gente, de maneira geral, não faz passe e faz, não tem problema. Pula essa palavra aí. Eu vou entender o contexto. Não. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Percebe? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Deus não deve nada para nós. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tem aqui, Cidália, ó. Cidália, come here, please. A pessoa chega atrasada, atrapalha. Justamente a pessoa que é mais próxima, sabe, que deve dar exemplo, mas tudo bem. Cidália. Qual é essa Cidália, gente? Olha. Então tudo foi feito para ele, em função dele. Ele não deve nada para você e nem para mim. Ok? Não tem nada que eu possa falar, nada. Zero. Olha como a gente pode, um exemplo que a gente pode pegar um texto e dar assim de uma forma mais prática, dar uma esmiuçada nele. De novo, eu vou insistir, tá bom? Se a gente sabe português, a gente consegue fazer uma quebra de texto dessa. Então eu posso dizer o seguinte, isso aqui pode ter uma figura, agora esse nome não importa, mas isso aqui é um quiasmo que a gente tem aqui, porque mostra, profundidade de Deus. O texto quer dizer isso, Deus é profundo. Aí ele coloca qualidades e adjetivos no argumento. Aí ele diz, deu a profundidade de Deus. Ó a profundidade de Deus, mas ele qualifica da riqueza, tanto de sabedoria e de conhecimento. Então é assim que a gente vai estudando o texto bíblico. A gente tem chaves de advérbios, de conexões, etc., que a gente faz isso. E está na nossa língua. Fácil. Olha a forma também. Olha aqui, você está estudando um versículo. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Então a gente tem aqui. Vamos ver se eu consigo mudar isso aqui. Veja. Impossível de ser entendido. Isso que é sondável e isso que é inescrutável. É isso que o texto está dizendo. Então, é impossível de ser entendido plenamente. Eu vou morrer. Eu não vou saber tudo. Eu tenho certeza disso. Esse é o que o texto está dizendo. O que é juízo? É assim que a gente estuda. O que é juízo? Julgamento, decisão ou veredito. Caminhos, curso da vida ou de uma ação. Então a gente está pegando um texto e agora está claro de que quão insondáveis são os seus caminhos, quão insondáveis são os juízos e quão inescrutáveis eles são. É isso que o autor está dizendo. E a tradução está bem boa. Não precisa saber grego, etc, para fazer isso. Você estudar português. Então está revelado. Se você não consegue estudar e não ver essa revelação, com todo respeito, nós somos amigos. O problema é seu. Exige um esforço para a gente estudar as Escrituras. Ok? Então, não tem necessidade de saber grego, não tem necessidade. Qualquer um de nós temos condição de fazer algo desse e perceber a revelação de Deus. Outra forma, veja. Pegamos o mesmo texto e quebrei de outra forma. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Esses são os argumentos. Olha só. Aí vem a resposta, está no próprio texto. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então eu peguei um pedacinho e estou estudando o texto. Aí eu consigo ver a revelação. Tem alguma coisa mística,
grande, apareceu um anjo, acendeu uma luz no quarto. Não, português. E eu consigo entender. Vou aproveitar e dar a seguinte dica para você. Se você não estuda a Bíblia, porque a gente não tem tempo, certo? Não dá, não tem tempo. A gente tem tempo para tudo, mas você não consegue parte de 24 horas do seu dia fazer a coisa mais importante. Então vou dar uma dica para você. Se você não faz nada, divide... Posso dar de presente para você? Obrigada. Faça 3 quadradinhos assim no seu dia. Igual 10 minutos. 10 minutos, você consegue 10 minutos? Nos primeiros 5 minutinhos, você tira para leitura. Fazer isso que eu acabei de fazer. 5 minutinhos. Leia, releia. Nossa, você vai olhar, nossa, 30 segundos. Já li 3 vezes. Então, 5 minutinhos. Leia. 3 minutinhos, você vai procurar princípios. Quais são os princípios que eu posso encontrar no texto? Ou novidade, ou informação. Se não for um texto como esse, for um texto só assim contando. Aí o Senhor Jesus veio e atravessou a cidade. O que você aprendeu? Tinha cidade, era possível atravessar. Quanto tempo ele atravessou? Então a cidade era pequena, dava para fazer. Ele não tinha carro, ele ia a pé. Puxa, então as distâncias eram curtas. Então entendo por que isso acontece, etc. 3 minutinhos. 2 minutinhos, você ora. Consegue orar 2 minutos? Principalmente pedindo para que na oração, que os princípios que você aprendeu aqui sejam aplicados na nossa vida. Fecha a Bíblia e sai correndo para fazer o que você tinha que fazer. 10 minutos por dia, 365 dias no ano, para quem não fazia nada, nossa, quantas horas de estudo já tem aqui? Ok? Então, desafio para você. Para mim, não consigo justificar que não deu tempo. Eu não tenho tempo. Não, você não prioriza seu tempo. Mas tempo a gente tem para fazer algo assim. E isso vai, como tudo na vida, você vai fazer mais difícil no começo, mais difícil, vai ficando fácil e você vai aprendendo como fazer. Até aqui. Pergunta? Professor, revelação, Apocalipse, né? Assim, a palavra... ok. A palavra no grego, que nós falamos que chama de Apocalipse, ela é revelação. No inglês a gente tem lá, inclusive o livro se chama Revelação. Perfeito. Então, de novo, o que Deus está fora da nossa capacidade de compreensão. Eu insisto. 2. O que sabemos sobre Deus está limitado às Escrituras. Então é o contraponto. Eu nunca vou conhecer a Deus 100%. Agora, o que eu posso conhecer de Deus que foi revelado está nas Escrituras. Mais para frente nós vamos olhar cânon, como foi montado o cânon, como é que foi, a gente vai olhar isso. Mas não admito alguém vir para mim e dizer assim, tive uma revelação, preciso compartilhar com você. Elcio. Não, já aconteceu. Elcio, tive um sonho, uma revelação, Deus pediu para eu falar isso para você. Não. Não é assim que a Bíblia ensina. Isso não tem nas Escrituras. E se é revelação, nós temos que pegar e abrir um novo capítulo, um novo livro e incluir lá. Porque ela vai ter o mesmo peso da palavra revelada. E eu não acredito nisso. Ok? Eu não posso dizer que Deus vai se revelar. Ele se manifesta de uma qualquer forma? Acredito que sim. Eu não posso impedir Deus de fazer o que ele entender que tem que fazer. Mas em termos de nova revelação, não. Princípios morais, não. Está tudo nas Escrituras. Já foi revelado. Então está lá. Ok? Até aqui. Agora complicou. Estou com um problema. Alguém? Estou indo para trás. A última frase. Seria bom, porque, é lógico, você fez uma afirmação, então eu vou pegar o texto que está aí na tela. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor,
mas as reveladas pertencem a nós e aos seus filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras da lei. Então, porque você colocou o texto, mas eu acho que esse texto ele é muito forte e ele bate a chancela de que a revelação realmente está nas Escrituras. Eu não consigo acreditar que esteja em outro lugar. Eu não consigo acreditar que tenha alguém que tenha um dom maior, alguma coisa que tá. Revelação, não. Exortação, sim. Puxa, Elcio, eu vi você dirigindo dessa forma quando eu estava chegando na igreja. Podemos conversar? Olha, você ofendeu tais padrões morais, a lei não é um comportamento adequado. Isso não é revelação, isso é exortação. Obrigado, meu irmão, é verdade. Olha, que nas Escrituras espera-se que o padrão do cristão seja esse. Muito obrigado. Isso não é revelação. Pois não. E interpretação, se, por exemplo, acho que conforme o tempo foi passando, houve novas interpretações de alguma passagem. É claro que a revelação é uma só, que Deus colocou lá só significa uma coisa, mas a interpretação pode mudar. E aí ele pode dizer que seria uma revelação, Não, então vamos lá. Nós vamos falar de interpretação mais para frente, mas vamos passar assim rapidamente. Meu ponto de vista. Lembra o acordo? Você não precisa concordar comigo. Ok? Eu não estou sendo dogmático. É o meu ponto de vista. É assim que eu vivo. Não existem interpretações. Não existe. Senão a gente teria várias verdades. Senão você deturpa uma verdade. Não tem esse negócio de eu entendi isso, você entendeu isso e tudo bem. Não faz sentido. Então a interpretação é única. O que acontece vamos separar. Como eu disse, a gente vai conversar isso mais para frente. Mas há textos bíblicos, há conteúdo bíblico que com propósito, não está claro. E aí a gente pode inferir. Vou dar um exemplo clássico. Pode ser que alguém seja milenista e alguém seja milenista. Então vamos entrar no conceito agora. Isso muda a estrutura das Escrituras, isso muda doutrinariamente, isso muda plano de salvação. Não. E a Bíblia não é exaustiva nesse ponto. Então, eu gosto desses cantinhos porque faz a gente pensar e exercitar. Mas isso não são interpretações. São inferências de uma mesma origem. O que eu vejo, aí sim, há pessoas de púlpito que pegam um pedacinho, usam de trampolim daquele texto bíblico e falam um monte de coisa que não tem base. E está dizendo que é diferente. Não. Outro ponto fácil de interpretação. O texto não foi escrito para nós. Ok? Não foi. Ok. Quando as pessoas que leram esse texto à época, o que eles pensavam? O que eles entendiam? Esta é a interpretação. Mais básico possível. Você coloca os óculos do ouvinte original. Os princípios morais permanecem nas Escrituras e eles são atemporais. Mas o que foi entendido para aquela época, e muitas coisas que estão nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, se aplicava a uma situação daquele momento, naquele ano, naquele momento que aquele povo estava passando. Então uma situação física que não se aplica a nós, era para eles. E a gente quer repetir agora, está errado, não vai funcionar. Então você vê algumas igrejas colocando hábitos judaicos dentro de um culto. Não faz sentido. Não é para nós. Entende? Então eu tenho que tomar cuidado com esse negócio de interpretação. Nesse mundo pós-moderno que nós estamos, esse negócio de que eu penso desse jeito e você pensa desse jeito, você me respeita e está tudo bem, está levando à deturpação das Escrituras. Deus não fez algo que qualquer um pode interpretar de qualquer jeito à minha maneira. Não faz sentido. Então temos que tomar cuidado. E isso exige estudo. Então sim, eu tenho colegas que pensam em alguns trechos como esse, a milenista. Se você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, é divertido, é gostoso arrazoar com os meus amigos que pensam diferentes. A gente se debruça no texto e olha, e volta, e vê, e etc. Tal. Há pergunta sem resposta no meio disso, que um faz por outro, e a gente fica, mas... Então, é que eu quero pensar assim, então tá bom, né? É divertido, mas isso não muda a revelação das Escrituras. Ok? Elcio, Pois não. eu posso estar falando uma besteira aqui, mas é como aquele texto que a pessoa, para justificar o dom de línguas,
fala que quem fala em línguas edifica a si mesmo e interpreta sem olhar todo o capítulo como se fosse uma coisa boa. Mas na verdade ali é uma admoestação para que isso não aconteça, né? Porque você tira totalmente e faz um pretexto. Grávida ganha dois. Tem o do bebê também. O fato de eu dar-lhe esta guloseima é para você aproveitar e quando está de boca cheia e paçoca, não consegue falar mais, entendeu? Então assim, nós não vamos discutir esse assunto do dom de línguas aqui, não é a aula, etc. Mas texto fora do contexto vira pretexto. Então nós precisamos estudar como é, por exemplo, não vamos conversar do dom de línguas, mas como é o dom de línguas nas escrituras, de capa a capa. Como funciona? Para quê? Como foi usado? Qual é o benefício? Qual não é? Como funciona? Entende? Qualquer interpretação diferente do que as pessoas que liam aquela época entendiam, eu não concordo. Não tem a famosa atualização do negócio. Vamos mudar a versão do software, né? Então Deus assim está atrasado, né? Até o ChatGPT agora lançou nova atualização, né? E a Bíblia não existe isso. Ok? Então não vamos conversar desse assunto aqui, não é. Não, é só para pegar a questão da interpretação. Tira do contexto e faz uma doutrina toda em cima de um texto solto. É verdade. Então, outra coisa na revelação que eu entendo, houve uma revelação progressiva de Deus. Deus não chegou e fez assim, toma aqui 7 de livros aqui, ou de escritura, leva para casa. Não, isso foi feito durante a história. Teve uma revelação progressiva. E aí é que eu fico chateado conosco, que nós sabemos muito mais de Deus, foi mais revelado para nós do que Davi, do que Abraão, do que o próprio Moisés, de vários profetas do Antigo Testamento, vários reis. Eles sabiam menos. E a gente tem a revelação e a gente não estuda. E aí eu fico pensando que a fé deles era muito maior do que a minha. Eles não tinham a revelação. Ok, Deus revelou de outra forma para eles. Sim, Deus naquele momento falava até, fez sarça pegar fogo. Hoje não vai acontecer. Vai lá no seu jardim, ora, eu duvido que a sarça pegue fogo. É possível, mas extremamente improvável que isso vai acontecer. Porque nós já temos a revelação pronta. Mas eles não tinham. E nós temos. Então, a igreja surge então como um ministério. Né? A gente tem a salvação no Antigo Testamento, é muito legal da gente olhar como eles eram salvos no Antigo Testamento. Vamos estudar. Né? Tem um slide mais para frente, eu vou mostrar isso. Reconhecimento da pecaminosidade humana está na Bíblia de capa a capa. Não tinha gente melhor. Aceitação da graça necessária de Deus. Um dos impactos de revelação é você ser... não, mas não é possível, não é assim. Como não é assim? Deus está dizendo. Né? No grupo que a gente está, durante a semana que eu participo, nós começamos a estudar o Sermão do Monte. Fantástico, é o próprio Deus pregando. Você vai discordar dele? Você vai dar outra interpretação? Ali é um exemplo clássico. É o próprio homem Deus, o Senhor Jesus falando. Não, mas não é assim. Não é bem assim. Não é daquele jeito que ele disse. Agora, você entende o que ele disse? O entendimento, né, que o Messias estava por vir. Nós cremos no Messias que veio. Imagina eles, com a revelação que eles tinham, acreditando que viria um Messias. Então, deixa eu mostrar para vocês o gráfico. Veja, isso aqui é um resuminho. Lembra? Eu gosto de gráficos. Eu ponho isso na minha cabeça. E aí eu lembro quando eu preciso conversar a respeito. Então a gente tem... Perdão. Não é isso. Isso. Ó, a gente tem revelação progressiva de um caminho da salvação. Ela inicia quando Deus começa a transmitir ao homem o conhecimento e vai até o final do que ele revelou. Ok? Aqui a gente tem a morte do Senhor Jesus. Viria o Cristo. Eu já falei isso, mas né? Não é sobrenome de Jesus, certo? É um título. Viria o Cristo. Aqui.
Antes dele se aguardava a fé em algo que aconteceria, depois a gente olha para trás em algo que aconteceu. A revelação foi dada. Aqui eu tinha a esperança do Cristo, e aqui o meu desafio é conheça esse Cristo. Então, esse é um resuminho que eu ponho na minha cabeça de revelação bíblica, mais básico possível, mais elementar. O que aconteceu antes, o que aconteceu depois, para quê? Quais são os objetivos dos textos? Está revelado. Qual é o plano de Deus? Está aqui o plano de Deus. Mostrado na própria Escritura. Outro desenho. Coloquei ali o alfa e o ômega. Não é só para dar uma posição para Deus. Ele é tudo. Ele criou todo o universo. E ele revelou esse universo, deixou o homem conhecer esse universo e a criação. Aí você lembra daquele famoso texto de Romanos. Lembra? Que a criação mostra, revela que tem um Criador. Ela não salva, mas ela revela que tem um Criador. Então existe uma revelação comum, todo mundo vê, mas está revelado. Existe uma observação da natureza que o homem faz, esse é o desafio. Como é que eu estou aqui? Como é que esse monte de célula aqui funciona e eu não comando? A gente acha que tem domínio das coisas. Quem está comandando minhas células nesse momento? Não sou eu. Aí nós temos um outro tipo de revelação. Ele se revelou através da palavra. Né? Logos. Ele é o Logos, ele é a palavra. E esta palavra está disponível para o homem, quando eu disser homem é ser humano, para o ser humano conhecer. Agora, ele não vai fazer algo maravilhoso para que você o conheça. Nós precisamos estudar, abrir as Escrituras e ver o que foi revelado. Como se eu pegasse ali um álbum de fotos. Imagina que eu mandava revelar o filme, coisa antiga, né? A gente ia lá naqueles... Vinha um envelopezinho lá cheio, a gente curioso, mas imagina então que veio a revelação e você guarda, e você não vê as fotos. De nada vale. Foi revelado? Foi. Está disponível? Tá. Você sabe o que foi revelado? Não. Por quê? Porque você não está olhando as fotos, você não está estudando. As fotos não vão aparecer na sua mente sem você olhar e estudar. Então existe a revelação especial. Deus se revelou, o que Ele quis que nós saibamos dele. E Ele, aí sim, Ele ilumina o nosso conhecimento. De que forma? Se você já aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito dele está dentro de nós, está dentro de você. E esse Espírito ajuda você a entender as Escrituras e te iluminar para você entender. O iluminar aqui também não é nada especial, é dar clareza. Estudar, olhar. Lembra? O quebra-cabeça vai montando. Entendi. Então é assim. Puxa, não era assim. Sempre imaginei que era desse jeito. Não é desse jeito. É assim que funciona a revelação. Agora, meu ponto de vista, você não vai ter isto se você não tiver isto. Ok? Eu não consigo entender, Elcio, que eu não estudo as Escrituras. Eu não, se a gente falar, queria tanto que Deus falasse comigo, né? Leia a Bíblia de voz alta. É a palavra dele, você vai ouvir. Ele é a palavra. Você quer ouvir? Deus podia falar comigo. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Nós vamos chegar lá no ponto assim, mas eu não sei que camisa vestir. Eu não sei que carro eu compro. Isso é outra coisa. Agora, não vai. Comigo acontece assim, não vai aparecer uma situação, etc., que o Espírito Santo possa usar de matéria-prima se eu não estiver estudando a palavra. É porque você está desprezando o que ele já revelou, por que ele vai... Eu não acredito nisso, tá bom? É o meu ponto de vista. Eu contei do Salmo 119 aqui para vocês, que aconteceu comigo recentemente. Então, contei já, né? Então, isso foi uma experiência positiva. Tem várias negativas, né? Mas essa foi uma positiva, que não veio na minha cabeça, porque eu tinha o Salmo na cabeça. Agora, outros tantos textos que eu poderia ter usado ou feito, não apareceram, porque eu não tinha. Então, se você não estudar, se você não encucar a palavra de Deus, se você não decorar é pôr no coração, colocar no coração. Se você não fizer, não vai, você não tem matéria-prima para enfrentar o dia a dia.
Não é assim, Deus não vai fazer assim, agora lembrei do texto. Como é que você vai lembrar de algo que você nunca soube? Não acontece. Então, exige estudo. Nós precisamos estudar. E deveria ser a principal coisa que a gente fizesse todos os dias. Antes das nossas necessidades fisiológicas. Debruçar o texto, ler. Cuidado, tem gente que vai fazer o quê? Não, eu vou ler o comentário. Eu vou escutar o sermão do pastor Y. Eu vou ler o livro X. Tem algum problema? Não, mas é mais ou menos como se você vivesse de barrinha de cereal. Tá passivo, né? Não tá na leitura ativa. E barrinha de cereal, ela quebra o galho, ela é um suplemento. Mas você morre se você só comer barrinha de cereal todos os dias, 24 horas por dia. Então as pessoas ficam nas barrinhas de cereal. Gospel. Porque ela é mais paleável, é mais gostosinho. Tem lá uma suquinha, isso sei o quê. Mas não come a substância de um almoço, aquele que até dá um negócio assim, nossa, não fez nem digestão direito. E é assim, o texto bíblico às vezes não faz digestão, fica me incomodando, eu não entendi, eu não concordo, discuta ali, não é possível. Aí você vai, só que a gente não rumina, né? Mas se possível fosse, deveríamos voltar a boca, ruminar e devolver. É isso que a gente espera de estudo bíblico. Se você não faz isso, não vai aparecer uma luz. Pois não, Yuri? Acho que é importante lembrar, diante do que você falou, Elcio, que no livro de João, capítulo 14, versículo 26, o próprio Jesus diz o seguinte, a respeito da ida dele para o céu, de sua ascensão e a vinda do Espírito Santo. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, revelação, e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Boa, tem que lembrar. Mas é impossível lembrar se você não sabe. É isso. Eu não consigo esquecer alguma coisa que eu nunca soube. Parece ridícula a frase, mas é verdade. Então a gente fica assim, ou eu, né? Nossa, Deus, vamos falar o que eu vou fazer nessa situação, como que é, etc. Está disponível para eu estudar, entender os princípios morais, como eu devo agir, quais são os valores, o que Ele espera de nós. Mas eu não tenho. E como é que eu vou usar alguma coisa que eu não estudei? E eu estou insistindo nesse negócio de estudo, porque no Brasil, estudar é uma punição. Sei que eu já falei isso. Precisamos mudar a cabeça. É um privilégio nós podemos estudar. E fazer com que os neurônios aqui trabalhem diferente. Encharcar a cabeça com as escrituras. Que ela sirva de filtro para o dia a dia. Filtro contra outra literatura. Filtro contra um pastor qualquer que esteja falando. Qualquer que eu quero dizer é qualquer pastor que esteja num púlpito. Um autor de livro. É normal algumas pessoas chegarem para mim, você já leu esse livro tal? Muitas vezes é não, né? Como se eu tivesse assim, a gente conhecesse toda a biblioteca. Não. Então, mas é tão bom. Nossa, eu falei assim, legal, quem é o autor? Já não lembro de primeiro. Se lembra, quem é? Qual é a vida dele? O que ele entende? Quais são os princípios morais e doutrinários que ele defende? Você já leu outras obras dele para olhar? Você pegou o que ele está dizendo, você conferiu com as escrituras? Faz sentido o que está lá? Barrinha de cereal. Me veio algo na cabeça sobre o que o Yuri falou de lembrar. A gente se lembra do que a gente considera importante. Por exemplo, quando nossos filhos estão doentes, a gente precisa aplicar uma amoxicilina, o médico enfatiza que se a gente não tomar no horário correto, a gente cria um problema. Então, a gente cria diligência ali para dar um antibiótico para a criança a cada 8 horas, porque a gente julga aquilo importante. Então, a gente esquece de ler a palavra, talvez. Talvez não, certamente. Porque a gente não considera tão importante, só que estamos todos doentes. Ok. Então, aí não é o assunto da aula, mas é importante você criar hábito. E hábito não se cria numa semana. Não se cria num mês. Demora para você ter hábito. Por isso que a gente tem dificuldade de fazer exercício físico, de maneira geral. Porque no primeiro, segundo dia que você vai, dói, não é isso? Eu vou expor a minha esposa. Ela tem dificuldade de fazer exercício físico, porque ela nunca faz. Quando resolve fazer, no dia seguinte está doendo. Está doendo, eu não faço mais. Está vendo como é ruim? Nossa, não vai ter que esperar passar. Quando passa, ela vai fazer de novo, o que acontece? Dói de novo. Não.
A gente tem que fazer isso constantemente, em esforço consciente para a gente estudar as Escrituras. Vamos falar um pouquinho dessa ideia. O que essa ideia traz, essa foto? Uma ideia. Mas o que essa lâmpada está fazendo? Iluminando no meio de outras que estão apagadas. Então, não, porque eu já tenho painel solar, essa coisa não tem, entendeu? Você não sabe, tá vendo? Você fez uma inferência de uma realidade que você não sabe. De onde está vindo essa energia? Ela pode estar vindo diretamente do sol, que é gratuito hoje. Ah, peguei você, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa inspiração enquanto luz. Aqui é claro que é um exemplo extrapolado, mas a gente deveria estudar a Bíblia assim, recortando as Escrituras, desenhando as Escrituras, pegando os textos, tá? Também vale lembrar de que, presta aqui então, com todo o respeito devido, entendam o que eu vou fazer aqui, por favor. Isso aqui é papel e tinta. Isto em si mesmo não tem valor sagrado. Este livro, o conteúdo dele é fantástico. Obrigado, Du. Ó, privilégio, hein? Nem pegou a paçoca? Então entendam. Isto aqui é como você tem no celular hoje. Então não é... Ou você já foi em algum lugar que o texto fica aberto assim? Escritório, loja. Isso não é amuleto. Ok? Isso não é, vou deixar no meu carro, assim ele não é roubado. Entendeu? Eu ando. Não. Às vezes é até pior você deixar no carro. Porque dependendo de como você dirige, né? E o cara ainda anda com a Bíblia, olha. Né? O cara lá no comércio está com o negócio aberto e ele entrega a nota fiscal. Não, mas a Bíblia está ali, né? Como um amuleto. Então entendam com todo o respeito devido que eu estou falando. Isso aqui é papel. Lembra? A Bíblia estava escrita em pedra, estava escrito em papiro. Nós vimos. Agora o conteúdo dela é fantástico. E a gente deveria fazer isso. Então não tenha vergonha de escrever na Bíblia, pegar um texto, fazer anotações. Isso não é pecado. Ok? Agora, já falei isso. Aqui no Brasil nós temos um problema, que tem Bíblia de tudo quanto é jeito. Bíblia da mulher, Bíblia do homem, do executivo, para criança, para não sei quem. Tem agora uma que apareceu que é se alguém tiver aí, é uma espiral grosso assim, que ela vem com um campo do lado aqui para você fazer anotações. Porque antes, olha lá, ali, ó. Tá vendo? Já existe, ó. Exemplares aqui. Olha o tamanho do negócio, é grande. Tem um lugar grande para você fazer anotação, olha lá. Cheio de espaço para você fazer anotação. Entendeu? Tem de todos os formatos. Né? Então, as Escrituras em si, o papel, o jeito que ela é uma forma de estar transcrito a revelação de Deus. Inspiração. Agora eu vou devolver para vocês. Como é que a gente tem certeza que as Escrituras possuem a verdadeira revelação dada por Deus? Vamos fazer essa pergunta para vocês. Lembra, eu contei da minha aula com o muçulmano gigante, que deu aula para mim assim, convertido. Lembra disso? Ele não podia, a gente pediu para não tirar foto dele, senão ele morreria, a família dele morreria se descobrisse que ele era cristão. Né? E ele sabia o Alcorão e se converteu. Então, vamos lá. Somente pela fé. Pela fé. O que mais? É possível? Só pela fé? Não tem outra forma. Pelas arqueologias e pelo escrito do Mar Morto. Ó, então, sim, Como? mas ela deu uma evidência maior. Fala mais alto, por favor, Amanda. Amanda, né? Pela arqueologia e pelos escritos do Mar Ela está dizendo que pela arqueologia e pelos escritos do Mar Morto. Então, a arqueologia comprova grande parte das escrituras ali. Então, aquela cidade, eu vou ter que dar bala, não? Dizer o quê? Então, é verdade. Então, por exemplo, se você teve chance, eu tive chance de conhecer lá, existe Pilatos escrito lá. Acharam, cavaram a terra e tinha. Você também quer um doce? Diga. Também pelas profecias que já se cumpriram. Você está vendo?
provas de que na menor idade é possível estudar a Bíblia e conhecer. Vocês escutaram o que ela disse? Não? Escutaram? Pelas profecias que já foram cumpridas. E você vai e olha a história ao redor. Tem um livro legal, tá? Eu não ganho nada apontando o livro, mas chama Os Outros da Bíblia. Procurem esse título. Ele conta a história do que acontece ao redor das Escrituras nos tempos dos povos. Então ele acende luz para nós. Por que estava acontecendo? Que a Bíblia cita povos, cita costumes, cita outras coisas. Mas se vê que ao redor o mundo existia. Então o livro fala assim, Os Outros da Bíblia. Não é porque às vezes são citados, lugares, etc. É um livro muito legal, muito esclarecedor. Sim, mas então provas arqueológicas. Ela misturou as duas coisas, mas a prova arqueológica, os escritos do Mar Morto, a gente vai olhar isso lá na frente. E o cumprimento de profecias, as coisas aconteceram. Tem provas que isso aconteceu fora das Escrituras. E tem outra coisa também. Tem, sabe aquelas anotações que tem do lado? Um livro completo o outro. Sério? A senhora pode comer doce? Pode ou não? Pode. Como é que você mostra que as Escrituras são verdadeiras? As Escrituras comprovam as próprias Escrituras. Elas estão... Lembra o mapinha que eu mostrei, como elas foram escritas? Fantástico! Elas mostram isso. Nenhuma outra literatura tem esta capacidade. Quando a gente for olhar o cânon, nós vamos ver como é que isso foi construído. Como funcionou, quais são os critérios, por que está dessa forma. É fantástico. Isso não pode ser uma obra de ficção. Isso não pode ser uma obra fake, como agora estão gostando, a gente gosta de dizer. Como fazer isso nesse período de tempo? Não haver contradição. Complementação de ideias, de pessoas que viveram em lugares diferentes, situações diferentes. E tudo isso está em sincronia. E não tem contradição. A própria palavra testifica a sua palavra. Isso. Foi o que foi dito aqui. É isso mesmo. Pois não. Você falou que eu ia falar. Então o doce é para mim. Ok, até aqui? Tá bom. A gente vai olhar que a inspiração é um processo como Deus se revelou ao homem. É um processo. É importante você entender esse processo. Porque hoje a gente pega de novo, então. A gente pega as Escrituras e você tem um pacote pronto. Moisés não tinha, Davi não tinha, Arão não tinha, José no Egito não tinha. Ok? E você pega isso pronto e você não dá um valor. Como é que isso aqui chegou na minha mão? Como isso aqui funciona? Por que está desse jeito? Você nunca se perguntou? Poxa, por que é desse jeito? Por que começa assim? Por que se Jó foi o primeiro livro a ser escrito, por que Gênesis está na frente? Tem um porquê. Né? Como é que é o processo? Como os escritores foram fiéis ao registro dessa revelação? São perguntas que fazem. Então veja, hoje nós não damos valor ao que nós ouvimos. Né? A gente gosta de estar aí sentado para assistir alguma coisa, mas ao sair daqui, eu estou olhando, eu faço isso, tá? Eu sou neurótico. Ninguém anota nada. Em sua maioria. Não vi movimentação de papel, caneta, mesmo no celular. Você vai sair dessa porta, você vai esquecer. Porque o nosso cérebro funciona quando a gente escreve com caneta ou lápis, tá bom? Mesmo quando você digita, não é a mesma coisa. Eu gosto da área de ensino. Né? E como é que adulto aprende? Você quer aprender, você tem que anotar. Chegar em casa e revisar. Aí quando você dorme, o seu sistema operacional faz um dumping e ele coloca no lado de aprendizado aquilo, aí você não esquece. Mas é chato. Então, vai pelo caminho mais fácil. Você não aprende. O que o Fernando pregou domingo passado? Você não vai lembrar. Para que serve? Estude. A gente tem que aprender a estudar. Então, como é que os escritores foram fiéis? Havia uma reprodução por ouvido. Histórias eram contadas com a orientação do Espírito Santo. Foram, até Moisés começar a escrever. Moisés não participou do dilúvio, certo?
E ele relatou o dilúvio. Como é que ele sabia? Como é que ele sabia a história de Adão e Eva? Como é que ele sabia o que aconteceu antes dele? Isso era passado. Nós não temos essa cultura, a gente não conversa mais em casa. Muitos de nós nem fazemos as refeições mais juntos. Ou tem aquela porcaria de tela na sua frente. Desculpa, é só a minha opinião. Que hoje é mais fácil você dar isso para a criança do que educá-la. Certo? Então você vai no lugar, dá o negócio aí para ela. E ela vai continuar mal educada e menos inteligente. Certo? É só o meu ponto de vista. Você não precisa concordar comigo. Ao passo de que sentar, arrazoar, contar histórias da sua família, contar histórias, experiências do dia, da semana, o que você estudou na Bíblia, Gente, esse tem que ser a atividade principal. Você quer colher fruto e você não planta, não vai acontecer. Ok? Então, como é que esses escritores eram fiéis? Por revelação, eles foram aprendendo, mesmo na época de Jesus. Tinha a história, porque eles tinham que sentar e ler o livro. Lembra no Antigo Testamento? Acharam os rolos, abriram, e as pessoas sentavam para ouvir por horas, que era um privilégio ouvir aquilo. Nós não, né? Depois eu vejo isso aí, na verdade. Agora então tá gravada essa aula aí, depois dá uma olhada lá. Você não vai na igreja? Não, fica gravado lá no YouTube, depois assiste durante a semana. E se assiste durante a semana comendo, conversando em casa, etc. Tal. Não raciocina, não encuca nada. É uma pena. Então, inspirar. Ato ou efeito de encher na entrada de ar nos pulmões. Não, você falou isso que era diferente agora há pouco. Mas isso é o que significa no português. Por isso a gente tem dificuldade. Conselho, sugestão ou influência. A gente pode ser criatividade. Esse é o mais normal, né? Ele está inspirado. Hoje eu acordei inspirado. Ou não estou inspirado hoje, quando você não quer fazer algo. Pessoa ou coisa que inspira, estimula a capacidade criativa. Ideia súbita. Nossa, em inglês o pessoal fala que é um insight, não é isso? Eu tive um insight. Então, ideia súbita. Agora, para nós, olha o que o dicionário diz. Sopro, diferente, não é inspirar, é sopro divino, que teria, ele é um cara, está deixando a dúvida aqui, certo? Que teria guiado os autores da Bíblia. Então, o conceito de inspiração no português não é o mais usado, mas ele está ali. Se você abrir o dicionário, é isso que inspiração para nós significa. O termo de inspiração vem do latim, né? A gente não aprende mais latim. É uma judiação, porque a nossa língua ela está enraizada no latim. Ela veio do latim. Então, meu pai pegou um pouquinho, mas o meu avô e a minha avó estudaram latim. Era matéria de escola. Aí eles entendiam o português muito melhor do que eu, né? Porque eles pegam a raiz. Então, em latim, ela é composto por um inspirare. Então, o que significa soprar ou insuflar. Então, veja, em latim, se a gente falasse latim, a gente não teria essa dúvida. Mas como que é a inspiração? Não, porque está aqui, soprar ou, como você enche uma bexiga, você insufla, você enche a bexiga. Mas o Império Romano, com o Império Romano, a ideia de inspirar mudou. A língua mudou e eles mudaram. Essa é a ideia. Okay? Então, daí que vem inspiração. Por isso que a gente fala que a Bíblia é inspirada, ela foi soprada, ela foi orientada, ela foi coordenada. Abre-se o parênteses. Ninguém estava fazendo... Como é que fala? Psicografar. Quem disse isso? Muito obrigado. Psicografar. Não eles não estavam possuídos por nada, eles não estavam em transe. Nada disso. Ok? Isso não aconteceu. Por isso que temos 4 evangelhos. Foram escritos com objetivos diferentes para gente diferente, com palavras diferentes. Okay? Então, a inspiração quanto preservação das Escrituras. As Escrituras tiveram origem, então, aonde? Na mente de Deus. Deus, né? Quando a gente usa esse tipo de coisa, para ficar fácil o nosso entendimento. A mão de Deus, o dedo, Deus não tem mão, não? Ok? Mas veio dele. A ideia da gente ter a Bíblia como ela é hoje, as Escrituras, partiu dele. Veio dele. O que foi registrado, então, pelos autores e foi exalado por Deus, não foi ditado. Não foi assim, Moisés, senta aí, vamos escrever Gênesis. Parágrafo 1, versículo 1. Então, não foi feito assim. Ok? Não é assim.
2. Através da supervisão de Deus. Você tem um conceito de supervisão? Por exemplo, o cara é supervisor na indústria, supervisor na fábrica. O que é um supervisor? Ele observa toda a empresa, Não, aí se a gente vê, supervisão. Ele tem uma visão maior ou melhor. Normalmente, quem é um supervisor, ele tem um ângulo de visão que abrange mais do que você. É uma supervisão. Ele está olhando tudo. Então, ele olhava de ponta a ponta o que estava acontecendo. Então, através da supervisão de Deus, os autores humanos das Escrituras, usando suas próprias palavras e personalidades, por isso que é legal estudar a Bíblia. Cada autor era diferente, numa situação diferente, com conhecimento diferente. E personalidade, compuseram e registraram sem erros. Mais para frente a gente vai passar sobre inerrância bíblica. A revelação de Deus ao homem, mas nas palavras autógrafas. Então, aonde não tinha erro nenhum? Na pena que Mateus usou. Quando Moisés fez o registro, ali não tinha erro nenhum. Por isso que vem autógrafo, certo? Me dá um autógrafo. Então você pega a pessoa e a pessoa assina, ela autografa, é a mesma ideia. Ele autografou o texto, ele escreveu o texto. Aquele texto nunca teve erro. Que mais para frente a gente vai ver que tem algumas variações nos textos, não são erros. Antes que alguém me pergunte. Então, a palavra inspirada que não tem nenhum erro, foi a autógrafa. Mas nós vamos ver como é que a Bíblia chegou até aqui, como é que eram os copistas, como é que eram os métodos, como é que a gente confia no texto que a gente tem hoje. E nós vamos ver um absurdo de tradução de Bíblia que tem. Mas aí é tradução não é inspirada. Ok? Do jeito que saiu, que está na sua mão hoje aí, ela não é inspirada. Quem fez o João Ferreira de Almeida, tão conhecido aqui no nosso continente, ele não estava inspirado a fazer a tradução. Aquele texto que ele fez não é inspirado. Não sei se te choca. Texto muito bom, confiável, continue usando. Eu vou mostrar alguns que você não deveria usar. Às vezes é fantástico. Aí eu brinco, né? A ARA é a revista inspirada, a tradução inspirada, né? Brincadeira, né? Assim como eu brinco com... Já citei aqui o Marcelo várias vezes, para provocá-lo, que NVI é a nova versão inventada. Né? Ele fica bravo. Né? Então, é brincadeira. Então, assim... Nós vamos olhar, inclusive, a diferença desse papo que teve de atualizar a Bíblia, de você contextualizar a Bíblia no vocabulário para a pessoa entender. Isso é outra coisa. Ok? Mas o texto que foi inspirado foi o autógrafo. Dúvidas, Eterno? O senhor solta a lista, por favor. Obrigado, tio Marcão. Aqui embaixo. Ainda pus aqui para eu não esquecer. Supervisão. Ação orientadora de Deus aos autores humanos das Escrituras, garantindo a precisão do que foi escrito. Nós assumimos que os autores eles escreveram sem erros a revelação de Deus, porque Deus esteve permitindo que eles estavam na soberania desde o princípio sobre a maneira como eles escreveram, considerando os relatos que eles receberam, as personalidades do seu contexto? Isso mesmo. Então, a revelação, o autógrafo foi feito com o sopro de Deus, mas Deus não estava mudando o caráter, as palavras, o vocabulário. Por isso que a gente tem dificuldade de vocabulário às vezes, se pega o texto original. Além de você não saber a língua, que é uma dificuldade, é uma barreira cultural, a gente não saber falar... o grego, nem o grego hoje fala grego, entende? O koiné não existe mais. Então ele entende, fala. Por exemplo, eu tive chance de ir lá e o Marcelo foi junto, foi divertidíssimo, né? De novo, vocês perceberam que eu tenho uma certa admiração pelo Marcelo, né? Mas a gente foi junto e ele sabe hebraico. Lembra que ele estudava os manuscritos, etc. Aí ele ficava assim para mim, desafio. O senhor, o que está escrito naquele lugar ali? É hebraico moderno. Aí eu olhava assim, Marcelo... Olha lá, é um pedaço dessa palavra, tá vendo? A outra.
Então, isso aqui dá essa ideia de, então é isso que significa, olha, mas eles pensam assim, é outra cultura, é outro jeito. Né? Então, o texto autógrafo, ele veio sem nenhum erro. Mas a gente não assume que o nosso conhecimento de Deus, ele veio a partir do texto, né? Tipo, de que e nós, por conhecermos a Deus, nós conseguimos assumir que o texto, ele não veio com erros. Não, eu faço diferente. Não é por conhecer a Deus eu assumo que o texto é diferente. Pelo texto não ter erro e revelar a Deus é que eu consigo conhecer a Deus. Não, mas, tipo, como que a gente consegue assumir que eles não cometeram erros por causa da soberania de Deus no gerenciar do conhecimento deles e do contexto deles e tal, e da escrita deles, sendo que a gente conhece, que a gente só pode, tipo, assumir isso se a gente, de alguma forma, veio a conhecer a Deus, e a gente veio a conhecer a Deus por meio do texto. Então, aí acaba que fica meio que você... meio que fica girando em círculos. Sim, então... Eu queria saber, tipo, onde isso começa para poder termos uma base firme para dizer isso. Então, alguém estava conversando comigo aqui, assim, não é o propósito da aula mais, mas rapidinho. Se a gente pegar uma pessoa, vamos dizer que é um ímpio, é um nome mais agressivo hoje em dia, mas alguém que não aceita o Senhor Jesus como Salvador, e dá a Bíblia para ele. Eu conheço muito ateu que sabe mais Bíblia do que muitos de nós aqui. Tá bom? Ponto 1. 2. A Bíblia explica a própria Bíblia e não tem nenhuma inconsistência ou contradição. Muito obrigado. 2. Ela é o único livro, eu estou falando de aspecto humano, é o único livro que foi escrito ao longo de um período de tempo, por autores diferentes, lugares diferentes, e não tem contradição. Aí vem o último ponto. A partir do momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus, você entende o plano de salvação, algo que poucos de nós fazem isso dia a dia, é contar as boas novas do Evangelho por onde você passa, dá a chance da pessoa ter a mesma chance que você teve. Ok? Se a gente compra um carro e conta, cara, vem ver, eu fiz um negocião, olha, aconteceu isso. Bom, mas esse é um outro assunto, né? Então, a partir do momento que você entende, o Espírito Santo passa a habitar de você. Aí a coisa melhora muito. Porque o mesmo texto que um ateu está olhando e o mesmo texto que eu estou olhando, aqui, eu vou usar uma expressão figurada, acende lâmpadas e luzes piscantes aqui, que ele aqui não enxerga. Você não está vendo isso aqui? Ele fala, imagina, não, de jeito nenhum. E para você está claro. Então, a atuação, sim, do Espírito Santo, de Deus, é o próprio Deus, nos ilumina para entender a sua palavra. Então, a veracidade pela qual nós conseguimos compreender a palavra de Deus como sendo verdade, é assumindo que, primeiro, as condições em que elas foram escritas são sem precedentes e não houve nenhuma forma de escrita depois dela que conseguiu, tipo, ser escrita da maneira como ela foi, né? Que são vários autores de vários contextos diferentes, de várias épocas e lugares diferentes, que conseguiram escrever de assuntos diferentes, mas que se complementam e que se completam. Mas não é só isso, como também pelo próprio Espírito que age em nós, que transforma a nossa mente. Seu nome é? Pedro Henrique. PH. Pedro Henrique, então só para a gente caminhar, depois a gente pode conversar. Mas o ímpio, ele não consegue entender as Escrituras. Ele lê o texto. Conforme você, pela atuação do Espírito Santo, se você lê esse texto, como eu estou insistindo, nós enxergamos e nós vemos a veracidade dele na prática. A palavra de Deus fala, é diferente. Então sim, tem uma palavra que você não usou ainda. Tem um ato de fé ali. Só que nos nossos dias, falar de fé, parece que nós somos burros. Certo? Quando você não tem argumentos racionais, você fala assim, é pela fé. E aí alguém que é mais estudado do que você, entende melhor português que você, conhece mais a Bíblia do que você, fala assim, então esse aí não dá para conversar, né? Que ele apelou. Ele vai falar que é por fé. Então aí fé, você acredita na sua, eu acredito na minha, estamos por aí. Mas sim, tem
uma grande parcela de fé. E a fé verdadeira vem através do Espírito Santo. 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Perfeito. Mas veja, isso é Paulo escrevendo aos Coríntios. O que eu gosto de pensar é como é que isso, antes de Paulo escrever isso, como é que as pessoas respondiam a isso. Pois não. Na sua primeira aula, você trouxe o exemplo daquele professor muçulmano. Sim. Que ele fez uma sabatina com você. Transpirei bastante. O que acontece? Nós, no nosso dia a dia, somos sabatinados por pessoas não muçulmanas, mas não crentes, que não tem a palavra como revelação. Né? Então a gente fala, a Bíblia é escrita por mãos humanas, mas inspirada por Deus. Eles já falam, se foi o homem que escreveu, perdeu aí totalmente a credibilidade. Aí foi no aspecto da fé. Como esse professor, não sei se vai chegar nesse ponto, como esse professor apresentou depois que ele te sabatinou? Como que ele trouxe isso? Então, respondendo a sua pergunta, a gente vai ver isso mais para frente. Mas essa experiência que eu tive, nunca tinha passado por isso. Porque onde eu estava era uma aula no ambiente internacional. Gente, aí que você vai vendo que a Bíblia... Imagina você estudar as Escrituras, a mesma Bíblia. Ali a gente fazia em inglês, certo? Que era a língua comum. Mas a gente estudando em inglês, e pessoas da África, da Polinésia Francesa, da Malásia, da China, etc., na mesma mesa, e olhando para aquele texto, só que os pontos de vistas diferentes. É uma experiência que eu provavelmente não tenha de novo. A pessoa olhando aquele texto, todos, o Senhor Jesus é o meu Salvador, eu morro por isso, eu nunca vou negar. Mas culturas diferentes, atos diferentes. Então, quando ele olhava um texto, eu não entendia. Mas como assim que você está... Como assim? Não, aí quando eu conseguia colocar o óculos dele, eu mudava de lugar olhando a mesma coisa. Cara, é verdade. Ele não mudou o texto, mas a aplicação do texto, o princípio moral que estava ali, eu não enxergava. Porque eu estava usando minha lente aqui de brasileiro, América Latina, certo? 2024. E ele, um colega da África, trajando aquelas roupas da África. Sabe Bíblia pra caramba. Ele fez assim, Elcio, mas olha isso, como é que você está falando isso? Aí ele também tinha surpresas, porque dele eu pensava o meu óculos para ele, olha, nossa, desse jeito aí? Não, porque no meu país, assim, assado, cozido e frito. Eu tive chance de estudar lá com um padre copta. Eu mudei totalmente a ação da aula, né? Mas o padre, quando eu vi ele nesse grupo, eu queria ir embora, porque é o meu pré-conceito, certo? Padre, onde já se viu? Depois eu posso contar a história inteira. Era fantástico. Esse homem chama Marcos, com K, tal, é um Marcos, ele mora no Egito. A pergunta que eu fiz é porque assim, a gente vai ter em vários momentos essa confrontação. E o plano é, como você bem falou, razoar, vamos conversar, vamos discutir. Só que se a pessoa não tem a lente e o espírito e a fé, essa conversa ela já perde aí algumas... Então, o que eu aprendi se a gente for querer ganhar neste ponto, talvez a gente perca a pessoa. Não. O que eu tento fazer é, querido, então vamos dar um passo. Eu tenho que apresentar o Evangelho primeiro para ela. Porque se ela não entender o plano da salvação, de nada serve eu tentar ganhá-la, dizer que a Bíblia é isso, cozido, assado e frito. A partir do momento que ela entende e aceita o Evangelho, nossa, ficou muito mais fácil. Agora, você realmente sentar num debate, aí você tem que estar muito bem instrumentado para entender como é que são as comprovações de texto, como é que funciona, porque daí você tem que conhecer o mundo deles. Como é que a gente fala que os escritos de filósofo tal são verdade ou são mentira? Você devolve o argumento para ele. Então, só que aí a coisa vai para um lado de que eu, às vezes, não me sinto preparado para discutir, porque não é minha especialidade. Entendeu? Aí eu vou cair num bolsão ali que eu não tenho capacidade. Pegar um filósofo de verdade. Entendeu? Como é que eu vou discutir com ele o texto de Kant? Você já leu Kant? Ah, então leia.
Como é que você argumenta com o cara? Porque ele vai dizer, Kant já dizia não sei o que, o texto feito assim, etc. Aí você tem que dizer para ele, quantas cópias tem desse texto de Kant? Você tem que começar a conhecer. De onde veio a origem? Por que que é assim? Quais provas textuais você tem de não sei o quê? Olha, eu conheço essa derivação do texto de Kant em outro lugar. Então você vai cair num lugar que eu não gosto. E não é minha área. Ok? Mas a minha preocupação é, se o cara está interessado na Bíblia, nossa, vem estudar a Bíblia comigo. Deixa eu te mostrar Jesus aqui. Sem contar para ele que é Jesus. Vamos estudar aqui, olha, fez isso, fez isso. O Espírito Santo pode atuar na vida dessa pessoa. E nós servimos de instrumento. Aí as coisas mudam. Então é assim que eu faço. Porque ficar só no debate ali, eu acho, você não acha, porque não sei o que. Não avança. Na minha opinião, ou é um caminho muito mais árduo. Que eu queria falar de uma outra versão da Bíblia, que é a Bíblia que as pessoas leem nas nossas atitudes. Essa é que eu acho que resume mais ou menos isso aí, essa conversa da gente, que é o que as pessoas veem na gente, o que nós estamos representando na Bíblia, é uma versão. Que pode dar aversão. Pois não. Gente, essas coisas que você estava dizendo, isso às vezes preocupa a gente, mas nós não podemos nos esquecer e lembrar disso. Por mais argumentos que a gente tem, por mais conhecimento que a gente tenha, as pessoas que não têm, não conhecem o amor de Cristo, não têm o Espírito Santo que vai revelar isso. Então, por mais argumentos que a gente tenha, mais conhecimento e tudo mais, se elas não forem convertidas, não receberem o Espírito Santo de Deus como revelação daquilo tudo, Fato. é bater na parede, né? A Wélida, salvo engano, é cirurgiã dentista. Imagina que ela diga assim para nós, não, você escovar os dentes, é importante. E não adianta só escovar os dentes, você tem que passar o fio dental. E quando passar o fio dental, não fica puxando de lá, é para cima, tomara que eu esteja falando certo, para cima e para baixo. Troca, inclusive, não economiza fio dental. Você vai ficar transferindo a bactéria de um lugar para outro. E vai fazer, se sangrar, aí você faz assim, não acredito nisso. Lá em casa ninguém usa escova de dente, tá vivo lá. Olha lá, e esse negócio é para vender mais pasta. Certo? Ou dentifrício, que é o nome correto, certo? Ah, não, e você quer que venda essa escova? Isso daí não acredito, não. Estou dando um exemplo raso. Ela vai olhar para mim e falar assim, não adianta. Não adianta. Agora, se eu for aprender, for olhar o que é fazer isso, aí eu sou convencido e não vencido. Porque às vezes a gente entra em disputa para ver quem ganha. E isso para mim não tem valor. Eu não quero ganhar nada. Eu não quero sair dela dizendo eu tenho razão. Entende? E tem aquele texto de Tito que fala sobre a conduta, evitar discussões, genealogias. Até porque o Yuri, você está me atrapalhando, mandando foto para mim agora no meio da live. O relógio aqui ali, e ele aparece porque ele tem prioridade, entendeu? Ele está na minha lista de prioridade. Eu falei, quem está mandando o negócio? Ele tira o som de todo mundo e deixa o meu, por isso que eu mando. Vamos em frente. Ele falou assim, siga, Elcio. Pode ser. Não, aí foi foto. Vamos lá. A ideia de compor o texto, né? Os escritores não eram simplesmente escrivão que registraram. Então, eles não eram pessoas que estavam fazendo um ditado. Eles estavam envolvidos ativamente usando suas próprias personalidades. Por isso que a Bíblia é fantástica. Formação, trabalho de Deus na vida deles, a experiência que eles tinham com Deus. Então você tem que entender quem era Moisés. Como ele era. Qual é a história dele? Como é que culturalmente ele foi criado no Egito, certo? Não é isso? A historinha lá, pegaram ele na água e ela... Tá bom. Aí você tem que sair um pouquinho da Bíblia. Como que é o Egito, hein? Como se educava a criança lá? Porque a Bíblia não é exaustiva nisso. Ela não está explicando. No primeiro dia, Moisés passou por isso. Não. Você tem que estudar. Então era assim que era criado. Os valores eram estes, as coisas eram estes. Então quando Moisés falou tal coisa, qual é o arcabouço dele? O que ele tinha de ensinamentos? Por que ele resistiu? Por que a sarça teve que acender? Puxa vida, tem um monte de comparações no Antigo Testamento, nessa época da Escritura, que contrapõem
os hábitos e os deuses do Egito. Quando a gente vai falar dos 10 mandamentos, as pragas, perdão, confundi, elas são contrapontos aos deuses egípcios. Não era porque mandou o sapinho, porque era o Mar Vermelho, não ficou lá, o rio de sangue. Ah, não teve as pragas, não teve os gafanhotos. Tinha um propósito para mostrar para o povo que estava criado dentro daquela cultura a contraposição disso. Só que se você não estudar, não vai saber. Entende? É muito legal ler Gênesis, olhando Gênesis 1 e 2. Por que é feito daquela forma, da estrutura que foi feita? É muito, você vai descobrindo, a coisa vai iluminando, vai abrindo os nossos olhos, né? E, sem erros, a Bíblia afirma a própria Bíblia. É a única obra que as respostas e as dúvidas que a gente tem sobre ela estão nela, pelo jeito que ela foi construída no tempo diferente todo que ela foi feita. A gente vai olhar mais para frente alguns exemplos de... Nós não temos mais originais, né? Quando a gente chegar lá, nós vamos conversar sobre isso, que é outra dúvida. Me mostra aí o original. Não tem. Aquela pena que Moisés escreveu, não existe mais. Nós vamos conversar sobre isso, tá? Mas os textos autógrafos, embora as nossas traduções sejam está escrito extremamente, tá? Não, tremendamente, mas a minha ideia é extremamente precisas, a inspiração só pode ser atribuída ao texto original. E isso nós temos que saber lidar com isso. Não nas cópias manuscritas ou traduções dessas cópias. Então isso que o Ítalo está segurando ali não é inspirado. Agora, a mensagem que está lá é... Nossa, que difícil. Sim. É difícil, por exemplo, o exemplo clássico. Fernando já usou esse exemplo de púlpito mais de uma vez. Como é que você traduz as Bíblias para o povo que só faz assim, numericamente? Eles têm 1, 2 e muitos. É assim que eles contam. Como é que você traduz isso para o idioma deles? Como é que você fala que tinham 12 discípulos? Se no vocabulário deles é 1, 2 e muitos. Você tem um exercício fantástico para fazer isso. Mas isso não é inspirado. Nós estamos debaixo da soberania de Deus, sim. Mas isso não é inspirado. Quando traduziu para o português, quando você traduz isso para as línguas mais como é que chama? Mais rústicas, mais duras, que não tem advérbio, não tem ligação, não tem um e, não tem um ou. Como é que você traduz as Bíblias? A gente vai olhar isso. E com relação à tradição oral, porque tem tanto o judeu quanto o católico tem a tradição oral também, né? A tradição do católico é mais não é tão oral, mas é diferente, né? Mas assim, pro protestante tem uma certa diferença, né? Porque só a escritura, aí a revelação só diz respeito à Bíblia, vamos dizer assim, não é isso? A gente também vai falar disso, mas também é isso. É que você misturou duas coisas. A tradição oral do judeu é diferente do que a Igreja Católica Apostólica Romana faz. Tá? Então a gente tem uma série de problemas ali. A tradução do judeu também está comprometida, porque hoje eu vou trazer uma Bíblia judaica aqui, você vai ver que tem o texto bíblico pequenininho no meio, aí você tem o comentário e o comentário do comentário. E eles dão valor para o comentário do comentário, que nem a gente faz. E não dá, e não estuda lá. E aí a tradição oral, ela foi comprometida, inclusive nos tempos de Jesus. Por isso que o Senhor Jesus bate de frente. Não é o nosso tema, que nós vamos olhar isso lá na coinonia. Ele bate de frente com uma série de grupos ali, que estavam estragando tudo que foi feito. Então a tradição é importante, mas nós temos que entender se ela vai ter valor ou não de escritura. Ok? Mais alguma pergunta? Pois não. O próprio Jesus fala. Perdão? O próprio Senhor Jesus. Pois A não. escritura não pode falhar. Isso. 10:35, né? João 10:35. Então, ele é a maior autoridade. Não podemos questionar. Então, é o que eu estava dizendo. A gente está estudando lá, começando a estudar o Sermão do Monte. Assim, toda a Bíblia para mim é fantástica, mas esse pedaço,
parece que eu consigo tirar todos os princípios dali, porque é o próprio Deus falando. É fantástico, entendeu? E o Senhor Jesus, uma das provas que a gente tem que o Antigo Testamento é verídico, é que o Senhor Jesus usava os ensinos do Antigo Testamento para comprovar e provar o que ele estava dizendo e fazendo. É uma das formas da gente ver a canonicidade de um texto, de um livro, são as citações do Senhor Jesus. Aí nós vamos ter um que vai ser divertido, que o Senhor Jesus nunca falou e está lá. Né? E a gente tem que entender como é que chegou lá. A própria tentação no deserto, ele usou a palavra do Antigo Testamento. Muito bem, Gilmar. Na própria tentação, ele usou a própria palavra contra Satanás ali. Ele não defendeu, ele usou as Escrituras.